Olá, eu sou o professor Bruno Barros e esse é o canal Tudo sobre Geografia. E o assunto do vídeo de hoje é... E a primeira questão que nós temos é a questão do Enem de 2015. Veja que tem um texto aí no início e depois ele faz alguns questionamentos. Antes de começar, eu quero te dar uma dica. Essa dica vai te ajudar não só em geografia, mas vai te ajudar em todas as disciplinas que você estuda. Presta atenção, vai aparecer aí na tela a dica. Olha só, presta atenção. Leia o texto e escreva de forma resumida o que você entendeu, ou pelo menos o assunto do texto. Olha, essa dica é essencial para você fazer qualquer questão que apresente algum tipo de fragmento de texto. E o Enem, pessoal, nós sabemos que ele traz muitos textos para vocês lerem. Eu acho até desumano o tanto de texto que tem para vocês lerem de uma vez só. Então, antes de você ler o que a questão está te perguntando, está te pedindo, o enunciado da questão, leia o texto e escreva de forma resumida o que você entendeu, ou pelo menos o assunto do texto. Quando você faz isso, você está treinando a sua mente para lembrar daquilo que você estudou. Então, daqui para frente, toda vez que você for resolver uma questão que apresente um texto antes do enunciado, ou leia o texto e depois responda, algo do tipo, faça isso. Coloque em prática essa dica que eu estou te dando, que ela funciona. Vamos usá-la aqui nessa questão? Presta atenção. Então vamos ler o texto. No fim do século XX, e graças aos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. O mercado global, utilizando esse sistema de técnicas avançadas, resulta nessa globalização perversa. Então, esse texto é um texto que foi extraído num livro muito interessante do grande Milton Santos, que foi um dos maiores, o maior geógrafo do Brasil. Ele escreveu esse texto aí, para uma outra globalização, do pensamento único à consciência universal. Então, esse fragmento de texto foi tirado desse livro e daí surge a pergunta: qual é o assunto do texto? Você conseguiria escrever resumidamente o que esse texto quis dizer? Se você não consegue fazer isso, vale a pena você treinar, tá, pessoal? Assistir algumas videoaulas sobre redação, sobre resumo, isso vai ajudar. Então vamos lá, eu vou adiantar aqui pra gente a questão de tempo. Então, presta atenção no tema. Olha, o texto falou sobre mudanças causadas pela globalização. Só uma questão aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui a questão dessa fonte que eu estou usando, onde tem um ponto no i, ela está acentuando, tá colocando um acento, mas não é acento, tá? Então desconsiderem aqui nessa aula, toda vez que eu falar do resumo do texto, eu vou usar essa fonte, e aí onde tem i vai aparecer com esse acento, tá? Não é acento, é um ponto no i. Globalização não tem acento no i, tá? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, então esse é o tema. Vamos analisar o enunciado agora. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas das transformações citadas no texto, estão presentes respectivamente em... Então o texto está perguntando, pessoal, qual consequência as mudanças causadas na globalização trouxeram tanto para o setor produtivo como para o mundo do trabalho, certo? Então vamos analisar as afirmativas. Olha lá, letra A. Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. Então aqui está falando que as mudanças causadas pela globalização, elas eliminam vantagens locacionais. Então quando a gente for estudar ali a questão
os fatores locacionais na industrialização. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, mas não é isso, tá, pessoal? Então, quando a gente for estudar industrialização, nós vamos ver que essas mudanças causadas pela globalização não reduzem essas vantagens locacionais, tá? Também falou sobre legislação laboral. Alguém sabe o que é isso? Não, né? Nem eu. Então, veja só, quando aparece um termo totalmente desconhecido, igual legislação laboral, não existe isso, tá? Assim, dentro aí os estudos de geografia, você não vai ouvir falar em legislação laboral. Então, a gente pode eliminar a questão A. Não é a questão A a resposta. Está muito confusa e está muito distante do que nós queremos, tá? Então, vamos para a letra B. Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. Então, aqui está falando da globalização. E nós vamos ter uma aula sobre globalização no nosso extensivo, mas preste atenção, nós sabemos que a globalização ela aumenta os fluxos. Que sentido? Fluxo de informação, comunicação, transportes, dinheiro, mercadorias, ela acelera isso. E aqui ele está falando o quê? Aqui está falando que ela elimina, ela limita os fluxos logísticos e fortalece associações sindicais. Então, essa alternativa está incorreta, porque a globalização não limita os fluxos logísticos. Pelo contrário, ela aumenta, ela facilita esses fluxos logísticos. Vamos analisar a letra C? Diminuição dos investimentos industriais, já está errado, e desvalorização dos postos qualificados. Pessoal, com a globalização não há uma diminuição nos investimentos industriais, pelo contrário, há um aumento no investimento. Porém, esse investimento ele é local, ele é localizado. Então, uma grande empresa, talvez ela queira investir muito dinheiro em um lugar e menos dinheiro em outro. Mas a globalização não reduz esses investimentos industriais. Na verdade, ela aumenta. E ela não desvaloriza os postos qualificados, ela valoriza. Tá? Isso aí é algo que a globalização faz. E é interessante que... Por que ela valoriza? Porque quanto mais qualificado você é dentro do mercado de trabalho, na globalização, melhor vai ser o seu salário, porque vai ser difícil encontrar um profissional como você. Tá? Por isso que a gente incentiva tanto, né, nossos alunos a estudarem, para terem melhor qualificação e uma maior valorização no mercado de trabalho. Então a letra C está incorreta. Vamos à letra D? Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. Então, veja só, aqui está falando de áreas manufatureiras. Então, aqui está errado, porque aqui estamos falando de industrialização. Manufatureira, isso aí é uma produção mais manual, com o uso de algumas ferramentas. Então, aqui está errado. E também, aqui fala sobre redução de jornada semanal. Pelo contrário, a globalização ela aumenta a jornada de trabalho. Então, depois que o mundo se globalizou, a gente tem trabalhado cada vez mais, não só dentro do nosso próprio tempo de trabalho, dentro da empresa, mas nós costumamos levar muito trabalho para casa, e-mails, telefonemas. Então, tudo isso se deve à globalização, facilidade de comunicação e assim por diante. Bem, então só nos resta a letra E, né? Automatização dos processos fabris, ou seja, o processo industrial é automatizado e aumentos dos níveis de desemprego. E é verdade. Pessoal, a industrialização junto com a globalização, o uso de tecnologia tem aumentado o nível de desemprego. Então, antes, por exemplo, eu precisava de 100 homens para desenvolver um certo trabalho. Com uma máquina eu faço isso, eu preciso de apenas 1 ou 2 operadores. Então, a globalização, junto com a tecnologia industrial, ela faz isso.
Então, a automatização dos processos fabris e o aumento dos níveis de desemprego. Então, a resposta certa aqui dessa questão é a letra E, tá certo? Então, se você marcou aí a letra E, você acertou. Parabéns e vamos seguindo, tá? Todo mundo acertou essa questão? Comente aí se você acertou, qual a resposta você colocou, por quê e assim por diante. E se ficou alguma dúvida, é só perguntar, tá bom? Então, essa questão está relacionada às técnicas, tá? Que nós vimos na aula anterior, tá? Só para vocês se ligarem. Por que eu estou falando de globalização, de produção? É porque nós falamos na aula passada sobre as técnicas, certo?